Oi, aqui é o Padre Arthur do Clube de Leitura Inamamável e nesse domingo, que é a festa de São Pedro e São Paulo, gostaria de compartilhar com as mães do clube, de forma especial, uma reflexão sobre a vida de Santa Jacinta Marto, uma das pastorinhas, dos 3 pastorinhos, e um grande exemplo de devoção ao Santo Padre, Ou seja, a ideia desse vídeo, na reflexão que a gente faz todo domingo sobre a missa do domingo que estamos vivendo, eu gostaria de utilizar hoje essa ocasião para incentivar as mães a criarem nas crianças, nos filhos, uma grande devoção ao Santo Padre, Ou seja, uma coisa que faz parte do nosso espírito católico. E a irmã Lúcia, nas Memórias, que é esse livro aqui, onde ela conta as aparições, um pouco da sua vida e tal, ela fala um pouquinho sobre Jacinta e uma visão que a Jacinta teve do Santo Padre. Ela diz assim: um dia fomos passar as horas da sexta para junto do poço de meus pais. A Jacinta sentou-se nas lajes do poço. O Francisco comigo foi procurar o mel silvestre nas silvas de um silvado de uma ribanceira que aí havia. Passado um pouco de tempo, a Jacinta chama por mim. Não vistes o Santo Padre? Então a Jacinta pergunta se ela tinha visto o Santo Padre. Ela diz não. E a Jacinta responde: não sei como foi. Eu vi o Santo Padre em uma casa muito grande, de joelhos, diante de uma mesa, com as mãos na cara, a chorar. Fora da casa estava muita gente e uns atiravam-lhe pedras, outros rogavam-lhe pragas e diziam-lhe muitas palavras feias. Coitadinho do Santo Padre, temos que pedir muito por ele. Então, a Jacinta teve uma visão em que ela viu o Papa dentro de uma casa chorando e as pessoas lá de fora jogando pedras e xingando, falando coisas ruins. E depois a irmã Lúcia explica que 2 sacerdotes encontraram com os pastorinhos e explicaram o que era o Papa, porque as crianças nem sabiam direito o que era o Papa, e pediram orações para o Papa. E aí a Jacinta perguntou para a Lúcia, esse daí que é o Santo Padre, da minha visão, é o mesmo? O Papa é o mesmo? Aí ela disse que sim, Então ela até acreditou, a Jacinta achou que Deus também tinha mostrado o Santo Padre para aqueles sacerdotes. E ela diz: eu não me enganei, é preciso rezar muito por ele. E depois ela até pergunta, ela pede para a irmã Lúcia se ela pode, que na época era só a Lúcia, a prima dela, pede se ela pode contar para as pessoas essa visão, e falar para as pessoas rezarem pelo Santo Padre. E a Lúcia disse que não, porque isso fazia parte de um dos segredos, Nós sabemos que na aparição de Nossa Senhora de Fátima nós temos 3 segredos que não podiam ser revelados até aquele momento. Bom, por que eu trouxe esse trecho aqui? Para mostrar, ou seja, Nossa Senhora em Fátima, ela quis mostrar a importância da oração, da penitência, da devoção ao Imaculado Coração de Maria, mas também a importância da oração pelo Santo Padre. O século XX, o século XXI têm sido séculos difíceis e de muita perseguição aos cristãos e de ataques ao Santo Padre, ao papado de um modo geral e ao Santo Padre. Então, é importante que a gente vá criando nas crianças, desde cedo, um amor, uma reverência, uma devoção pelo Papa, independente de quem seja o Papa no momento. A irmã Lúcia, ela comenta nesse mesmo livro que na época que acontece isso tudo, as crianças não faziam a menor ideia de quem era qual era o nome do Papa, eles não sabiam qual Papa que era, entendeu? Era o Papa, eles não entendiam direito as coisas. E é isso, meio que não importa quem que está lá, a gente precisa
criar no nosso coração esse dever, essa obrigação de estar em oração por ele. Agora a gente acabou de sair de um conclave e tá todo mundo sabendo, né? Hoje em dia todo mundo consegue saber quem é o Papa, consegue ver vídeos do Papa, foto, etc. Fica ainda mais fácil, né? Então, vocês que são mães, façam isso, mostrem para as crianças quem que é o Papa, fale sobre ele, tenha, né, talvez um quadro do Papa em casa. Era um costume muito bom que os católicos tinham antigamente, sempre tinha um quadro do Papa em casa. Peçam as crianças para incluir nas orações sempre o Santo Padre, né? Agora o Papa Leão XIV, né? O Papa que for sempre, para que as crianças vão já desde cedo criando essa familiaridade, essa devoção, né? Isso é uma coisa própria da vida católica. E explicar, claro, também, né, para as crianças qual é a missão do Santo Padre, né? E para que as crianças cresçam com esse afeto filial, né, que todo católico deveria ter. Então, nesse dia de São Pedro e São Paulo, né, que é também o dia do Papa, que a gente chama, a mensagem que eu gostaria de deixar aqui no clube é essa, né, da gente rezar pelo Santo Padre de forma especial, da gente incutir nas nossas crianças essa devoção e esse dever também de rezar pelo Santo Padre, né, que é a maior missão que existe aqui na Terra, certamente precisa de muitas orações. Deus abençoe.